Bem, boa noite a todos, mais uma vez, dando continuidade, meninos, às nossas aulas, né, sobre partes do processo, né? A gente começou semana passada falando aí de sujeitos do processo e hoje a gente dá continuidade aos sujeitos do processo e entra também litisconsórcio e intervenção de terceiros, conforme a gente viu. Bem, hoje nós vamos trabalhar, a gente vai recomeçar de onde a gente parou na aula passada, a gente vai falar agora sobre deveres das partes, responsabilidade, despesas e honorários advocatícios. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os artigos do CPC, para poder ficar mais fácil da gente acompanhar a leitura, né? E eu poder explicando para vocês e vocês entendam de uma forma mais prática essa questão dos artigos, para que a gente não fique com dúvida, né? Porque se a gente ficar com dúvida no artigo, fica bem preocupante. A gente tem que esclarecer as dúvidas de todos os artigos, até porque quando a gente querendo aprofundar, a gente vai na doutrina, procura nos livros, né? A gente procura todo o material didático e pedagógico de apoio. Mas a dúvida na lei não é interessante a gente ter. Por isso que eu estou fazendo questão de eu separei aqui todos os artigos que realmente são interessantes para que a gente faça uma leitura da lei, porque essa lei que a gente está lendo, é a lei, claro, desde que não sofra nenhuma mudança, acredito que não sofrerá nem muito em breve, porque o nosso Código de Processo Civil é relativamente novo. Então, não acontecendo nenhuma mudança, essa mesma lei que a gente está lendo, artigo por artigo, bem bonitinho, bem direitinho aí, explicando para vocês os institutos jurídicos, essa mesma lei que vai servir para os concursos de vocês, essa mesma lei que vai servir para vocês fazerem o exame de ordem, essa mesma lei que vocês vão utilizar no dia a dia como profissionais do direito, como advogados, juízes, promotores, procuradores, delegados de polícia, né? E por aí vai, se Deus quiser. Então, vamos lá. Dando continuidade, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os deveres das partes dentro de um processo. O artigo 77 do Código de Processo Civil diz o seguinte: além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo. Inciso 1º. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Mas, não, professor, e como é que o advogado faz para dar uma enrolada, a situação é complicada? Como é que eu faço para não me prejudicar? Porque a lei diz que eu sou obrigado a falar a verdade dentro do processo. Como é que eu faço para não me prejudicar e continuar falando a verdade? Bem, tem muitas formas da gente falar a verdade sem precisar se expressar. Por exemplo, uma das primeiras formas é você trazer aquilo, você fazer a narrativa dos fatos conforme aquilo que te interessa. O que não interessa para você dentro dos fatos que se sucederam e que chegaram dentro do processo, se interessa a parte adversária, sabe o que você faz? Você deixa para a parte adversária trazer. Por exemplo, se você está sendo... você entrou com uma ação de indenização por conta de um abarroamento de trânsito. E aí, você narrou os fatos, tal, só que você esqueceu um pequeno detalhe. Você não... Vamos imaginar que a sua habilitação estava vencida. Vamos supor que tinha acontecido isso. Aconteceu um acidente, você disse que foi a culpa da outra parte, mas no momento do acidente, você estava sem habilitação. Ela estava vencida. Ora, se isso é um fato que te prejudica, né, o que você deve fazer? Bem, se você disser, não, que eu estava com a habilitação, tudo em vista do que, aí sim, você está faltando com a verdade. Então, o que você faz? Você simplesmente omite este fato, deixe que a parte contrária venha e traga isso e alegue isso dentro do processo, certo? Mas é uma das obrigações primordiais de ambas as partes
e como o código diz, dos procuradores e de todo mundo que trabalha, falar em juízo conforme a realidade dos fatos. Até porque tudo aquilo que você alega, você vai ter que provar. Não esqueçam disso. O inciso segundo diz: não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Ou seja, aqui é o famoso alegar por alegar. Eu, nessa batida de carro que eu sofri, meu carro ficou muito destruído e vai gastar 50 mil reais para consertar o meu carro. Olha, se você não tem fundamento suficiente, se você não tem como provar que realmente o prejuízo no aborramento do carro foi de 50 mil reais, então não alegue, porque você só deve alegar aquilo que efetivamente tem fundamento e que você tem como provar. Se você aumenta demais a historinha que você está narrando dentro do processo, se você aumenta demais a historinha e sabe que não tem como comprovar aquilo que você está alegando, então você está trazendo uma pretensão, você está trazendo um pedido, você está trazendo fatos, né, narrando detalhes que você não vai conseguir comprovar. Então, tem essa preocupação de trazer os fatos, trazer as pretensões, somente aquilo que efetivamente você, de algum modo, vai conseguir provar. E o inciso terceiro diz: não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, veja. Professor, então, eu estou entendendo que esse artigo, esse inciso terceiro do artigo 77, ele é incongruente, dizendo que eu não vou produzir as provas, mas veja, não produzir provas, olha o que é que diz lá na frente, aqui, ó, inúteis. Não produzir provas inúteis, ou seja, que não vão ter nenhuma necessidade. Que não tem nenhuma necessidade. Por exemplo, você recebeu um cheque. Você recebeu um cheque por conta de uma determinada transação que você fez. E o cheque, você depositou o cheque voltou, né? Tal, não tinha o fundo, você foi, entrou com ação na justiça. Olha, quando você entra na justiça, quando o réu, quando o devedor desse cheque que te passou, se ele for entrar, quando ele apresentar a defesa dele, se ele reconhecer que efetivamente, reconhecer que fez o negócio jurídico e tal, que realmente só não está em condições de pagar, então, por exemplo, não precisa você pedir a prova pericial desse cheque para provar que a assinatura é dele. Por que você não precisa pedir? Porque ela é uma prova inútil. Por que inútil? Ela é desnecessária. Por que é que ela é desnecessária? Porque o réu, em momento algum, alegou que a assinatura não fosse dele. Então, não precisa você produzir esse tipo de prova nesse exemplo que eu estou dando. Não precisa você pedir uma perícia grafotécnica para identificar se a assinatura que está no cheque é ou não do devedor, porque ele mesmo não questionou isso. Então, procure produzir provas apenas e tão somente aquelas provas que sejam estritamente necessárias para a comprovação do direito que você está alegando. O inciso 4 diz: cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou não, ou final, né? E não criar embaraços à sua efetivação. Ela diz: mas professor, quando um juiz der uma determinada decisão, tá aqui, ó, cumprir com exatidão a decisão jurisdicional. Não, eu não posso criar embaraço. Professor, mas se eu não quiser cumprir, se eu tiver o direito de recorrer, eu posso recorrer? Pode, sem problema nenhum. Agora, como eu disse, já disse várias vezes, em um determinado momento vai acontecer a coisinha chamada coisa julgada. Que é a coisa julgada? É quando de uma decisão
não cabe mais nenhuma espécie de recurso. Então, o que é que acontece? Quando acontecer a coisa julgada, quando não couber mais nenhum recurso, você tem que cumprir a determinação judicial. Se você foi condenado a pagar, você vai ter que pagar. Se você foi condenado a prestar um serviço, vai prestar um serviço. Se o patrão foi condenado a indenizar o empregado em todas as verbas salariais que o juiz condenou, tem que cumprir e não deve ter embaraço. Por quê? Porque se você agir contrariamente, você está agindo de má fé e você pode, inclusive, ser processado por isso. Então, entendam o que o inciso está querendo dizer. Você deve cumprir as decisões sem criar nenhum embaraço, claro, desde que você não tenha recorrido, porque, claro, a gente vai ver que tem algumas exceções lá na frente, você vai estudar isso lá no 4º, 5º período. Tem algumas exceções, mas normalmente quando você recorre, os efeitos da decisão ficam suspensos. Então você não precisa cumprir a decisão enquanto ela estiver sub júdice. E o que é uma decisão sub júdice? É uma decisão que você entrou com recurso competente e você pleiteia, você vai almejar e discutir essa decisão porque você não se contentou com ela. Agora, depois de passar todos os prazos, depois de a coisa julgada, a obrigação da parte é cumprir as decisões sem criar embaraço. O inciso 5 diz: declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando sempre essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. É uma obrigação de ambas as partes e dos advogados, pessoal, manter rigorosamente em dias os endereços atualizados. Por quê? Se você muda de endereço e não atualiza perante o Poder Judiciário, o que é que pode acontecer? Você tem um processo tramitando, você informou o endereço no começo do processo, se mudou durante o decorrer, você foi morar em outro endereço. Então, as intimações vão para o seu endereço antigo. Se porventura o oficial chega lá e você não estiver porque você se mudou, a responsabilidade é tua. A justiça não tem nada a ver com isso. Então, é obrigação das partes e dos advogados sempre manter endereço devidamente atualizado nos autos. E o inciso 6 do artigo 77 diz: não praticar inovação ilegal no estado do bem ou direito litigioso. O que quer dizer isso? Quer dizer que em momento algum, se você está dentro de um processo discutindo sobre um determinado bem ou sobre determinado direito, você não deve praticar atos que mudem a essência, que mudem a característica. Por exemplo, vamos imaginar que você está separado do teu esposo, da tua esposa, do teu companheiro, da tua companheira, e vocês estão discutindo, por exemplo, sobre um determinado bem imóvel que foi constituído aí durante o período da convivência da relação do casal. O que acontece? Ora, você deve evitar, por exemplo, fazer uma reforma suntuosa neste bem enquanto está pendente o processo. Por quê? Porque você corre, mesmo você já estando separado aí, do teu esposo, da tua esposa, do teu companheiro ou companheira, você corre o risco de você fazer um investimento, mesmo sendo separado, você ter que dividir esse investimento. Porque é uma inovação ilegal, o bem está sob litígio. Então você deve conservar o bem tal como o bem era, para que evite, mas agora o bem está valendo mais. Não, mas quando eu investi já estava separado. Ou seja, você pode criar embaraços desnecessários dentro do processo. Ora, preste atenção, pessoal. Olha o que o inciso diz. Você não deve praticar inovação ilegal. Você pode praticar inovações que sejam legais, que sejam permitidas pela lei. Por exemplo,
Você está sendo cobrado aí de um débito no valor de R$ 10.000. Você não pagou nem um centavinho desse débito. No decorrer do processo, tu conseguiu um dinheirinho aí, tu conseguiu 3.000 contas. Rapaz, eu vou pagar 3.000 aqui o réu, ou eu vou pagar 3.000 aqui ao meu credor, ao autor do processo, para ir, já ir abatendo aí, a gente ficar brigando só por 7. Esse tipo de situação é permitido? Aí sim, pessoal, é diferente. Você paga 3.000, porque isso paga. Você não está devendo? Pagar 3.000, claro, você não é obrigado a pagar todo enquanto o processo estiver rolando. Mas se você paga 3.000, já pensando em abater e discutir o restante lá na frente, então essa é uma inovação no direito, mas é uma inovação legal, é uma inovação permitida, que você não está ferindo nem prejudicando o direito de ninguém, nem seu e nem da outra parte. Muito pelo contrário, você está ajudando aí, porque já diminui, digamos assim, a discussão litigiosa sobre a relação jurídica controvertida. Então, é proibido praticar inovações ilegais, mas as inovações permitidas não tem problema nenhum. Certinho? Vamos lá. Artigo 7.8. Continuando aqui. Artigo 7.8. É vedado às partes, aos seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. O que quer dizer isso, pessoal? É você xingar expressões ofensivas, ou seja, ninguém pode estar fazendo petição, os advogados não podem nas petições, o juiz não pode no despacho, o promotor também não pode, nem pode estar com expressões ofensivas, escrever expressões injuriosas, expressões de baixo calão, e por aí vai. Isso, claro, que é uma questão até de respeito e dignidade à pessoa humana. Agora, por exemplo, existem algumas situações específicas que você até pode escrever, como vamos imaginar aqui um determinado processo por dano moral. Vamos imaginar que alguém injuriou ou difamou uma determinada pessoa e você está entrando com essa indenização. E aí, como foi a injúria? Aí vamos imaginar que a injúria foi o seguinte, que uma mulher chamou a outra de quenga, de rapariga, sei lá, usou esses nomes. Então, veja só, dentro do processo, como você precisa dizer especificamente em que constituiu a injúria, a difamação, então você vai, na hora de narrar os fatos, você coloca lá. Você coloca entre aspas, destacado, que a ré usou as seguintes expressões contra a autora, que chamou a mesma de quenga, chamou de... Aí sim, porque você coloca entre aspas e você diz exatamente aquilo que aconteceu. Então, essa, por exemplo, é uma situação permitida, digamos assim. É porque você está apenas dizendo efetivamente a coisa como ela aconteceu. Mas numa situação bem particular dessa. No geral, não pode, de forma alguma, estar se utilizando de expressões ofensivas, seja quem for dentro do processo. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo vai dizer o seguinte: quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Ou seja, se isso acontecer no momento da audiência, né, de forma oral, isso vai ser no momento da audiência. Então, no calor ali do debate, um chamou o outro de corno, de ladrão e por aí vai. Né? Então, opa, vamos parar por aqui. O juiz chama a atenção, vamos parar por aqui, porque senão não vou mais permitir que o senhor fale, o senhor vai ter que se retirar da sala. E o parágrafo 2º do mesmo artigo diz: de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas, ou seja, elas vão ser suprimidas aí, se porventura foi por escrito. E a requerimento do ofendido determinará
a expedição de certidão de inteiro teor das expressões e a colocará à disposição da parte interessada. Ou seja, se alguém foi vítima de outra parte de expressões ofensivas e se sente prejudicado, né, pode requerer o juiz que seja expedida a certidão para ele adotar as medidas legais. Como eu disse, no momento da audiência, na hora da audiência aí, as partes exaltaram, um chamou o outro de corno, por exemplo. Chamou o outro de corno aí. Então é uma expressão injuriosa, né? Uma expressão injuriosa, caluniosa, difamatória. O que é que acontece? A parte que for ofendida pode, doutor juiz, eu queria que o senhor me desse uma certãozinha aí, constante que o cidadão aí me chamou de corno, que eu vou tomar minhas providências. O juiz entrega a certãozinha e ele entra aí com um processo criminal, com um processo civil, que porventura ele achar que é cabível. Certinho? Então, quem porventura for vítima de expressões injuriosas, expressões caluniosas, ou como o texto diz, expressões ofensivas, tem o direito, né, de requerer uma certãozinha para ingressar com as medidas que porventura achar aí cabíveis. Dando continuidade, meninos, o artigo 79 do CPC diz o seguinte: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Ou seja, qualquer um que litigar de má-fé vai responder perdas e danos, vai ter que indenizar o outro. E o artigo 80, a gente fala tanto de má-fé, mas em termos processuais, a gente tem uma grande vantagem, porque o artigo 80, aqui, né, nosso artigo 80 do Código de Processo Civil, ele já diz, né, várias hipóteses aí onde se considera agir de má-fé dentro de um processo, né, dentro de um processo. E o artigo 80 vai dizer o seguinte, meus, considera-se litigante de má-fé aquele que, a gente fala tanto de má-fé. Então, dentro de um processo, o que é má-fé? Inciso primeiro, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou contra fato incontroverso. Professor, não entendi nada do que diz esse artigo. Vamos para o pátio. O que ele diz? É proibido. Age de má-fé quem deduzir pretensão ou defesa. O que quer dizer isso? É você entrar com um processo ou então alegar alguma coisa na sua defesa. Segunda parte, contra texto expresso de lei. Ou seja, se a lei diz uma coisa e você quer entrar com processo, né, pedindo justamente o contrário do que a lei diz, do que a lei determina, é algo incongruente, é inconsequente. Por exemplo, você devedor, você tem filhos, não está pagando pensão alimentícia. Então, você querer entrar com um processo, teus filhos são menores de idade, a tua esposa trabalha, a tua ex-esposa, teu ex-esposo trabalha, mas ganha muito pouco, e você tem filhos, não está pegando nenhuma pensão, mas tem obrigação, porque os filhos são menores, estão na idade escolar, não trabalham e tal, e você quer entrar com um processo, por exemplo, pedindo ao juiz que você não seja obrigado a pagar nenhum tipo de pensão, porque você não gosta de seus meninos, por um acaso. Então, é você deduzir uma pretensão, ou seja, você pedir judicialmente que você seja excluído de uma responsabilidade que a lei diz que você tem, que é pagar a pensão aos seus filhos. Então, assim, isso é agir de má-fé, é pedir alguma coisa contra algo que está previsto em uma própria lei. Por exemplo, você entrar com ação na justiça pedindo, você se enquadra dentro das hipóteses de quem é obrigado a pagar imposto de renda. Você preenche todos os requisitos legais e você é obrigado a declarar o imposto de renda porque atingiu o limite aí, o limite mínimo exigido pela lei. E você entrar com ação na justiça dizendo, não, não quero pagar porque eu entendo que é um imposto ilegal e não vou pagar. Isso é uma pretensão contra um texto expresso de uma lei.
é você querer algo que a lei diz justamente o contrário daquilo que você está pretendendo. Então, significa isso. Deduzir pretensão. Só um momentinho, meninos. Deduzir pretensão ou defesa é você fazer um pedido, querer ir para a justiça contra algo que a lei diz justamente o contrário do que você está pedindo. Aí vamos para outra partezinha aqui, finalzinho, ó. Ou é você entrar com um pedido ou fazer defesa contra um fato incontroverso. O que é um fato incontroverso, né? É bom que a gente fique ligado nisso. Fato incontroverso, pessoal, geralmente é um fato que ele não é questionado pela parte contrária. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples, uso muito, aborramento de trânsito. Vamos imaginar que o autor diz, olha, que no dia, que dia é hoje? 29 de maio de 2020, às 15 horas, aconteceu um aborramento de trânsito no meu veículo com o veículo de João, por exemplo. E aí continua dizendo que ia acontecer tal. Quando o João fizer a defesa, aí João diz, realmente, no dia 29 de maio de 2020, às 15 horas, aconteceu um abortamento, tal, mas eu não vim em alta velocidade. Pronto. Vamos parar por aí, só para vocês entenderem o que é fato incontroverso. Então, veja, quando o autor diz que aconteceu um acidente no dia tal, às tantas horas, e que foi envolvido o veículo dele com o veículo do réu. Quando o réu, na defesa dele, diz, olha, realmente aconteceu um acidente no dia tal do meu veículo com o veículo do autor. Esse fato, ele é um fato incontroverso. Por que ele é um fato incontroverso? Porque não tem controvérsia ainda. Não tem discussão. Ou seja, o fato efetivamente aconteceu. Claro, os outros detalhes, o autor pode dizer que a culpa foi do réu. O réu vai dizer, não, a culpa foi do autor. São outras questões. Mas o fato é que o acidente efetivamente aconteceu. Então, se o acidente aconteceu, essa partezinha do fato, esse trechozinho específico aí, ele é um fato incontroverso. Né? Ou seja, ele é um fato que é deduzido por uma parte e confirmado aí pela outra parte. Outro exemplo de fato incontroverso. Vamos imaginar que você entrou com ação de divórcio, você é casado civilmente, e entrou com ação de divórcio aí contra o teu esposo ou tua esposa. Ou, por exemplo, aí na defesa, sua esposa ou seu esposo vai lá, alega que a culpa pelo tal, beleza. Mas, sabe, quando você disse que era casado, e quando o outro não nega, até porque o outro não poderia negar, porque tem um documento público dizendo isso, esse fato é o quê? É um fato incontroverso, ou seja, o casamento, esse fato específico do casamento, ele é um fato incontroverso, porque não tem controvérsia, não tem discórdia sobre aquele pontozinho específico. Então, voltando para o iníciozinho aqui do inciso, o que é litigar de má-fé? É você entrar com um processo ou apresentar defesa contra um fato que é incontroverso. No exemplo do divórcio que eu dei aí, você entra com um divórcio, aí o outro vai lá e diz, não, mas a gente não é casado, não. Não, amigo, tem uma certidão de casamento, a não ser que você prove que a certidão de casamento é falsa, mas é uma situação bem esdrúxula de acontecer, digamos assim. Né? Então, fato incontroverso. Nem entre com ação, nem apresente defesa contra fatos incontroversos. Fato incontroverso, repetindo pela terceira vez, é aquele tipo de fato que é alegado por uma parte e confirmado por outra, ou então, por exemplo, fatos que são provados por documentos inquestionáveis, por exemplo, um documento público, certidão de casamento, uma certidão de nascimento, por exemplo, né? Uma escritura pública de compra e venda de um bem imóvel devidamente registrada. Então, esses documentos também eles fazem prova real dos fatos que são alegados. Então, são fatos incontroversos. Se você entra com processo ou apresenta defesa contra algum artigo de lei ou contra fato incontroverso, você está agindo de
má fé. Mas por quê, professor? Eu estou agindo de má fé? Porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui em cima, no artigozinho que a gente está lendo. Inciso 2. Considere-se litigante de má fé alterar a verdade dos fatos. Né? A gente já falou disso aqui em cima, quando a gente estava lendo o inciso 1º do artigo 77. Então, alterar a verdade dos fatos é litigar de má fé. Como eu disse, se você tem certas situações que você pode omitir, então omitir não é alterar a verdade. Se você pode omitir algum fato que te prejudica, que somente beneficia a parte contrária, então deixa para a parte contrária alegar isso dentro do processo. O que você não pode é alterar a verdade dos fatos. Dá um exemplo bem rapidinho aqui. Por exemplo, você emprestou 10 mil reais a uma pessoa. Desses 10 mil foi pago aí 2 mil reais. Você entra com ação na justiça e diz, olha, eu emprestei 10 mil, o cara pagou, você assinou o recibo, deu tudo bonitinho aí, os 2 mil, né? Aí você entra com ação na justiça e diz, olha, estou entrando com ação na justiça porque emprestei 10 mil reais a fulano e até hoje ele nunca me pagou. Isso é alterar a verdade do fato, porque você devia ter dito que dos 10 mil foi 10 mil, mas foram pagos 2 mil reais e que o devedor deve apenas 8 mil reais. Então, isso é alterar a verdade dos fatos. E alterando a verdade dos fatos, você está litigando de má fé. Inciso 3º. Usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Olha aí. Professor, como é que eu faço para usar um processo para conseguir um objetivo ilegal? Ó, acontece muito, e muito, e muito, todo santo dia isso. Por exemplo, quando você... acontece muito aqui na nossa região, e a gente sabe que isso acontece em todo o Brasil. Acidente de trânsito, quando acontece um acidente de trânsito, que alguém fica ferido, o que é que acontece? Um monte de gente vai para a justiça, querendo receber o segurozinho do DPVAT, querendo receber o seguro do DPVAT. Ora, para receber o DPVAT tem alguns requisitos, pessoal. São 3 situações só. Se a vítima morrer, recebe DPVAT. Se porventura ela ficar inválida ou perder algum membro, sentido ou função, também recebe, de acordo com a extinção do dano, ou então se comprovar que teve despesas médicas. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que só porque sofreu um acidente, foi atendido pelo SUS, não gastou nenhum real, a medicação pegou na farmácia básica e um monte de gente entra com ação na justiça e dana-se a achar, a produzir aí, como é que eles fazem? Laudo médico falso, geralmente tem uma máfia danada, um médico que assina isso, e entra com ação na justiça para tentar receber ilegalmente um seguro que ele não teria direito. Né? Então, esse é um exemplo típico de usar de um processo para conseguir um objetivo ilegal. Esse é o exemplo clássico desse tipo de situação. Agir dessa forma, aconteceu o quê? Está agindo de má fé. Inciso 4º. Age de má fé quem opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Professor, e o que é opor resistência injustificada a um processo que está tramitando? Ora, é você utilizar determinadas medidas apenas, como a gente diz, para uma expressãozinha técnica. Anotem aí para não esquecer. Para procrastinar. E o que é procrastinar? Significa você utilizar de medidas para atrasar o andamento do processo. E como é que você pode fazer isso? Tem 1001 situações que você pode fazer isso. Por exemplo, às vezes você pode até
inventar de entrar com recurso quando o recurso não era cabível, quando não tinha nenhum cabimento daquele recurso. Isso é uma resistência injustificada, entrar com recurso, cujo recurso